bem, irmãos. Hoje eu vou dar uma pausa lá na nossa revista para tratar de um outro tema aqui. De vez em quando eu vou fazer isso, tá? Temas que eu acho que são interessantes e que a gente precisa ouvir e tratar. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. Sua autoestima está baixa aí, hoje ela vai sair daqui elevadíssima. Tá bom? Vamos falar sobre autoestima. O subtítulo que eu dei aí é uma visão bíblica de quem é o homem. Uma introdução à antropologia bíblica. Essa semana, domingo passado, se não me engano, eu mencionei no sermão sobre a ideia atual e presente, né, do amor próprio, né? O amor próprio. E o amor próprio tem uma relação direta, né, com essa ideia, né, e com essa doutrina muito presente nos nossos dias sobre a autoestima, né? Mas antes da gente adentrar mais profundamente, eu queria dizer o seguinte aos irmãos. Existe hoje um movimento de separação e de especialização em tudo. Hoje em dia, para tudo existe um especialista específico, né? E é quase que como o especialista se tornasse a única autoridade que pode se manifestar acerca daquele determinado tema. A gente vive um tempo, né, de crescimento muito grande nos últimos anos, de muitas áreas e profissionais que lidam ou que tratam com as questões emocionais. E aí você tem terapeutas dos mais variados, né? Você tem psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, psicanalistas, não é? O próprio pessoal do coach acaba fazendo também isso. Gente que começa de fato a estudar e meio que se especializar em questões ligadas a como lidarmos com os nossos sentimentos e emoções. O grande problema que eu vejo, irmãos, é que a igreja começou esse movimento tem acontecido na igreja evangélica, né? A igreja evangélica começou de modo prático, esquecer ou negligenciar a suficiência das Escrituras para lidar ou tratar de qualquer assunto nas nossas vidas. Então os irmãos vão sempre me ouvir repetindo aqui a seguinte frase: não existe um assunto sequer, um tema sequer debaixo do céu que nós não possamos abrir a Escritura e conversar à luz da Bíblia. Não existe essa separação entre sagrado e profano, entre cristão e secular. Inclusive a palavra secular, nesse sentido que eu estou falando, deveria ser riscada do seu vocabulário, porque geralmente a gente utiliza de uma forma muito equivocada para separar coisas que não deveriam ser separadas. Então, olha, isso aqui é cristão, ou seja, isso aqui a gente fala dentro do âmbito cristão, dentro do âmbito da Bíblia e da religiosidade. Isso aqui é secular, isso aqui não tem nada a ver. A gente faz isso com trabalho, por exemplo, né? Não, o meu trabalho secular e o meu trabalho na igreja, né? Não, e lá no secular você não é cristão, não? O seu trabalho lá você é crente lá, ou pelo menos deveria ser, agindo do mesmo jeito que você, os mesmos critérios, ética, moralidade, pensamento, tendências que você tem lá no seu trabalho, que você tem aqui na igreja, quando faz um trabalho e serve voluntariamente, é o que você deveria ter lá no seu trabalho. Exatamente a mesma coisa. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque
Diante dessa grande onda e epidemia que nós vivemos de doenças psicossomáticas, né? Ligadas a questões emocionais, de estresse, depressão, ansiedade, as síndromes das mais variadas, tem sido muito comum que a igreja evangélica influenciada por uma visão cientificista. O que eu quero dizer com uma visão cientificista? É a ideia de que a ciência é a autoridade máxima e inquestionável para falar sobre o determinado assunto qual ela se propõe a falar ou a dizer, não é? Então, diante dessa visão influenciada, né, por esse cientificismo próprio do nosso século e da nossa geração, é como se a igreja não pudesse mais falar, dar respostas, ou propor, ou dizer aquilo que é certo e errado, não é? E na prática não é assim, irmãos. Na prática não é assim. Na prática, a ideia é que de culinária à física quântica, de moda à astronomia, a gente pode abrir a escritura e ver princípios diretos ou indiretos de como agirmos, de como nos relacionarmos com este mundo e com as coisas deste mundo. Não, a Bíblia não é uma enciclopédia, né, que você abre lá e dá, cadê? Deixa eu ver aí, como é que a Bíblia fala sobre criação de animais, né? Vamos lá, qual é o tópico? Não é assim que funciona, a Bíblia não foi feita com esse objetivo. Inclusive, muitos se frustram, ou até queriam, né, que a Bíblia fosse assim, né? Tipo uma enciclopédia, que você vai lá, pela letra do alfabeto, pesquisa o tema, e vai estar lá, né? Mas a ideia é que, por meio daquilo que é direto e claro, nós seguimos, e aquilo que não é direto e claro, nós seguimos aquilo que a teologia chama de analogia da fé. Analogia da fé. Então, por exemplo, a Bíblia diz o modo como devemos nos relacionar com os remédios, drogas lícitas. Diretamente não, mas indiretamente com certeza sim. Por meio da analogia da fé, com certeza. Então, a ideia aqui é essa, né? A autoestima é um desses temas, porque talvez você chegue a se perguntar, rapaz, o que é que tem a ver autoestima com Bíblia, né? O que é que tem a ver autoestima com o Evangelho? O que tem a ver falar de autoestima numa aula de escola dominical? Então, vejamos. Olha só, o dicionário diz que autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Guarda essa palavra, de quem se valoriza. É estar satisfeito com o seu modo de ser, com sua forma de pensar ou com sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Sabe aquele tipo de pessoa muito convicta de si, né? Muito certa de quem é, né? Com uma confiança muito grande de si mesmo, né? Essa é uma pessoa que a gente costuma dizer que tem uma autoestima elevada, né? Apesar da palavra autoestima, né? De alto aí, né? A ideia de elevado do português, a ideia não é essa não, né? Mas a ideia de de como, a ideia da autoestima é de como você olha para você mesmo, né? Como é que você olha para você mesmo, né? É tanto que a gente costuma dizer que a pessoa que tem uma baixa autoestima é alguém que olha para si mesmo de modo deturpado, né? A pessoa se sente a pessoa mais feia, a pessoa mais incapaz, a pessoa menos inteligente, menos amada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então, a gente costuma dizer que essa pessoa tem um problema com a autoestima, né? É assim que, o modo geral, o mundo, né? E a gente olha, observa e vê, né? Isso é muito comum ser dito, visto, né? Não só nessa onda, né, que vem aí dos coaches, né, de um modo geral, mas os próprios livros de autoajuda, que, diga-se de passagem, são os mais vendidos no mercado, vão trabalhar justamente essa questão, né, do quanto você precisa se valorizar, do quanto você precisa
se amar, né? Do quanto você precisa olhar para você mesmo. Afinal de contas, se você não se amar, quem vai te amar? Se você não valorizar o seu trabalho, quem vai valorizar, né? Se você não tiver confiança e segurança de si mesmo, quem vai fazer? Então, é isso que você tem que fazer, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que exaltar, sabe, suas vitórias, aquilo que você é, suas conquistas, porque tudo que você conquista é fruto do seu suor, do seu trabalho, da sua capacidade, da sua dedicação, do seu esforço. Então, você merece o prestígio, o prêmio, a honraria, não é? Muito bem. O texto de Filipenses, irmãos, será o nosso texto base aqui. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se obediente em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente vai para a internet, quando a gente vai olhar lá, né, de um modo geral, os livros, as postagens, né, aparecem muito coisas desse tipo aqui, né? Olha só. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Bonito isso aqui, né? Grave aí, viu? Olha o outro. Seja seu maior compromisso. Não se atrase, nem se deixe para depois. Você é agora. Cuide-se mais, né? Vejo muito isso nas propagandas, né? Cuide-se, mas você precisa se cuidar mais. Você precisa se amar mais. Você precisa se valorizar mais. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Essa aqui: cultive o amor próprio e orgulhe-se da pessoa incrível que você é. Seja você o grande amor da sua vida. Olha só, bonito, né? Seja você o grande amor da sua vida. Olha só, o segredo do sucesso é nós nunca desistirmos. Olha isso aqui: a baixa autoestima é como dirigir pela vida com freio de mão puxado. Olha, bonito, hein? Com freio de mão puxado. A última. Se você não se valorizar, ninguém mais fará isso por você. Aprenda a deixar para trás tudo aquilo que não te impulsiona para frente e a gastar as suas energias com pessoas e lugares que reconheçam o seu valor. Amém, igreja? Não, amém não, irmãos. Amém não. Rapaz, o mundo é muito hipócrita, viu, irmãos? O mundo é hipócrita, irmãos, hipócrita. Nós também o somos. Mas a diferença talvez seja que a gente reconhece a nossa hipocrisia. E a gente se esforça para não ser hipócrita. Mas o mundo não. Vocês já ouviram a palavrinha pessoas tóxicas, né? Já ouviram, né? Está em moda. Pessoas tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos. E qual é o grande conselho que as pessoas dão, né? Irmãos, eu tenho eu cheguei num ponto, graças a Deus, diante de muitas lutas, que eu tenho conseguido viver aquilo que Paulo diz, de ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, eu tenho um nível de tolerância de ouvir determinadas coisas. Então, eu ouço muita coisa, muitas palestras, aulas. Então, esse é um discurso que está presente na boca de médicos, irmãos. De médicos. A ideia de como você deve se relacionar com pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos. E qual é o aconselhamento principal? Qual é a dica principal dessas pessoas? O que fazer diante de pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos? Faça o quê? Se afaste, se livre delas. É muito amoroso isso, né?
Porque geralmente essas pessoas tóxicas, chamadas tóxicas, são pessoas difíceis de lidar. Não é isso? Sim ou não? Essas chamadas pessoas tóxicas são pessoas que, de um modo geral, elas são sozinhas, já são sozinhas, porque muita gente se afasta. São pessoas que, de fato, podem fazer o mal, não é? São pessoas com aquilo que a gente chama de temperamento, ou características difíceis de lidar, né? São pessoas rancorosas, de pavio curto, a gente que não tem educação, ou gente que não sabe, pessoas ignorantes, né? E aí, qual é a melhor atitude nossa numa mesma cultura e geração que fala de amor ao próximo? Nunca se falou tanto de amor. Não temos que amar todas as pessoas, amar como elas são. Não, peraí, amar como elas são, desde que elas não sejam tóxicas. Se for tóxica, a dica é: se afasta. Consegue perceber a hipocrisia? Nós, cristãos, somos cobrados por esses mesmos ímpios de nos relacionarmos com as pessoas que cometem e vivem das mais variadas formas pecaminosas e torpes. Somos cobrados a amá-las e aceitá-las como elas são, e abraçarmos, amarmos e nos relacionarmos com elas, aceitando-as como elas são. Mas é o mesmo mundo que diz que você tem que se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas que não valorizem quem você é. Então, diante desse discurso aqui, se você não se valorizar, ninguém fará isso por você. Aprenda a deixar para trás tudo aquilo que não te impulsiona para frente. Ou seja, se você tem um marido que não lhe valoriza, se você tem uma esposa que não valoriza quem você é, rapaz, ele não me valoriza, não valoriza o que eu faço. A melhor coisa é o quê? Se separar. E aí, pasmem, irmãos, tem crente defendendo um negócio desse. Então é o seguinte: se você é amigo de alguém e essa amizade começou a não ser mais interessante para você, é uma amizade que é tóxica, de alguém difícil de lidar, não, você se afasta, porque essa pessoa está ali impedindo de avançar, de você chegar em lugares mais altos. Ande com gente que reconheça o seu valor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você acha que esse negócio surgiu agora, né? Eu canto esse corinho lá quando eu tenho 41 anos, e eu cantava quando tinha 3 anos de idade na igreja. Você tem o valor. Que valor você tem, rapaz? Vou já mostrar o valor que você temos. Então, isso não é algo novo, irmãos, né? Isso não é algo novo. Por que não é algo novo? Porque a autoestima, irmãos, tem uma relação direta com essa ideia do amor próprio. Do amor próprio. Se a idolatria não é apenas o ato de se prostrar diante de uma imagem, mas é um ato de se prostrar diante de qualquer coisa que toma o lugar de Deus, que toma os princípios e valores da Escritura, o principal ídolo que está no trono do coração deste mundo em primeiro lugar, a própria pessoa. No trono da minha vida, lá está eu mesmo. Por isso, eu devo me amar e ser amado. Porque perceba que a exigência e a expectativa dessa ideia do amor próprio não é apenas a ideia de amar a si mesmo. Está embutido aí uma exigência de que o outro me ame também. É por isso que eu devo me afastar de quem não me ama. Porque eu devo estar próximo de quem me ama, de quem me valoriza, de quem me quer. Pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que me desvalorizar, eu não posso me amar, eu não posso valorizar quem eu sou, eu não posso comemorar minhas vitórias. O senhor está dizendo então que eu tenho que estar próximo mesmo de quem me maltrata, me faz sofrer, me desvaloriza, Calma, que também não é o outro extremo. Esse outro extremo é uma visão derrotista e também deturpada de si mesmo.
Porque se por um lado erra e está equivocado aquele que, usando a linguagem do mundo, né, tem uma autoestima, olha para si mesmo de modo elevado demais, também é uma visão distorcida aquele que olha para si mesmo com essa visão derrotista, catastrófica, sabe? Eu sou a pior pessoa do mundo. E não é de modo humilde, como Paulo o fazia, né? Olha, eu sou o pior dos pecadores. Paulo não estava querendo chamar a atenção ali, né? Ele realmente, aquilo era sincero do seu coração. Também é equivocada, então, também precisa de aconselhamento bíblico, também precisa olhar para si mesmo à luz da Escritura, um indivíduo que se diminui demais. E isso não tem nada a ver com o discurso de autoestima, mas é uma visão bíblica de si mesmo. Nós não podemos olhar para nós mesmos, nem de modo elevado demais, mas nem de modo baixo demais, sabe? Muito bem. Então vamos ver um pouquinho aqui, irmãos, o que é e como surge a autoestima. Olha só, o movimento de autoestima tem o seu início com o psicólogo humanista, o Carl Rogers, e também com o Abraham Maslow. Com isso, o humanismo contribuiu para o desenvolvimento da noção de que o homem deve reconhecer o seu valor, assim mostrando para todos ao seu redor o seu potencial. Entretanto, para que isso aconteça, o homem precisa desenvolver afirmativamente o seu valor. Então, a base principal aqui, irmãos, e a principal intenção, digamos assim, é do indivíduo ser amado pelo outro. É do indivíduo ser valorizado pelo outro. Aí você deve estar pensando assim, mas pastor, isso aí é um problema lá do mundo, a gente não sofre com isso aqui não. Aqui a gente é crente. Olha só. Qual é a mensagem que você está passando? Que mensagem? Me ajudem aí vocês. Que mensagem passo eu? Que mensagem passo eu? Digamos que amanhã é meu aniversário. E aí, rapaz, a igreja, no máximo menciona aqui meu nome, ninguém me liga, ninguém me dá um presente, ninguém faz nada, não faz nem um bolinho para o pastor. Aí, rapaz, eu chego lá para conversar com o presbítero Alex. Alex, rapaz, estou chateado, rapaz. O que foi? Rapaz, a igreja não fez nada para mim, rapaz. O que é que pode... Ou então, deixa eu dar um exemplo. Você vai lá, trabalha, se esforça, e ao invés de elogiar e agradecer, aparece o irmão para reclamar do que você não fez. O que é que pode estar por trás, irmãos, desta chateação? O quê? O que pode estar por trás? O que é muito provável que esteja por trás? Irmãos, a igreja é um dos grandes problemas de relacionamento nas igrejas, irmãos. Pessoas que não são reconhecidas, pessoas que não são elogiadas, pessoas que não são citadas. É por isso que eu não gosto de um modo geral. Sim, irmãos, já fica aqui minha dica para a igreja. É por isso que de um modo geral, eu não gosto desse negócio de, diante de um evento, de uma festividade, de um não sei o quê, citar nome de pessoas. Chamar pessoas à frente, sabe? Eu até entendo, é um modo de valorizar, de reconhecer, mas isso sempre dá errado, rapaz. Sempre dá ruim. Sempre dá. Então, eu particularmente prefiro não fazer. Não fazer. Olha só, teve acampamento. A gente faz, né? Chamar todo mundo ali à frente. Por mim não chamaria, sabe, irmãos? Olha só, irmãos, eu quero agradecer a todos. Se você trabalhou, se você se doou, se você que trabalhou muito, você que trabalhou pouco, a gente sabe, reconhece isso. Louvamos a Deus por sua vida. Vamos orar e agradecer pela vida de todos. Porque sabe o que acontece quando a gente cita o nome e chama aqui à frente? Sempre vai acontecer o quê? Esqueceu alguém. Rapaz, sempre esquece. Sempre esquece. Sempre tem um nome que poderia ser citado ali. É engraçado que às vezes
é só o cara que ajudou a carregar uma caixa e botar no carro, mas ele queria que o nome dele estivesse lá. Eu ajudei a levar a caixa, o meu nome não estava lá. Não ajudo mais. Ano que vem, carrega a caixa sozinho, eu não levo. O que é que tem a ver isso com a autoestima? Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é o seguinte: se o indivíduo não valoriza o meu trabalho, ele não valorizou o meu trabalho, não valorizou o meu esforço, não valorizou o meu empenho, a minha dedicação, o meu talento. Eu não fui amado como deveria ser. Então, assim, eu preciso me amar. É essa a ideia, né? Embutida aqui. É por isso que a autoestima, ela tem uma relação direta hoje no mundo com a autoajuda. Com a autoajuda. E o que é autoajuda? Eu tenho uma outra aula sobre autoajuda, que não será hoje. A autoajuda é essa ideia, né, de você, então, buscar em si mesmo as forças, a valorização e o amor que você tem que ter por você mesmo. Nesse autocuidado, nesse cuidado de si mesmo. Então, eu vou sempre fazer ressalvas. Então, isso quer dizer que eu estou dizendo que a gente não deve cuidar de si mesmo? Não. Muito pelo contrário, nós devemos cuidar de nós mesmos. Paulo, escrevendo a Timóteo, a um jovem pastor, não é? Lembra do texto? Diz o quê? Cuida de ti mesmo. Aquilo serve para os presbíteros, mas serve para todos nós, né? Cuida de ti mesmo e do rebanho. Eu gosto de ilustrar que é mais ou menos a ideia daquela instrução que dão os comissários de bordo quando você está no avião, né? Aqueles que já andaram de avião lembram que a instrução é a seguinte: olha, em caso de quê? De despressurização, máscara de gás lacrimogêneo cairão à sua frente. Coloque primeiro em você e depois da pessoa que está do seu lado. Então, sim, é um princípio bíblico. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Acontece uma outra questão muito interessante nas ciências de um modo geral. Principalmente em tudo aquilo que se refere ao homem, a interpretação de quem o homem é. Isso acontece muito com a filosofia, acontece muito com a psicologia, acontece muito com as ciências humanas. Dos estudiosos acadêmicos, né, acharem que descobriram a roda. Aí você olha lá, mas rapaz, quando foi descoberto isso aí? 1800 não sei o quê. Pai Paulo tinha falado isso aqui no primeiro século, vocês descobriram agora. Não sei se já fizeram esse exercício aí, se isso já aconteceu com vocês, sabe? Então, irmãos, essa ideia de essa ideia de cuidar de si mesmo, a ideia do autocuidado, é bíblico, irmãos. A ideia de cuidar de si mesmo, veja só, a Bíblia fala, inclusive, que nós devemos cuidar do nosso corpo, como templo do Espírito Santo. Isso era muito presente e massivo, é por isso que a gente precisa entender as leis do Antigo Testamento. Qual é a mensagem que Deus queria passar, irmãos, ao dizer, olha, coma isso e não coma aquilo? Qual é a mensagem que Deus quer dizer? Irmãos, havia uma lei específica que dizia que você tinha que lavar as mãos antes de comer. Qual é a mensagem que Deus está passando com isso? Ô indivíduo, não dá para comer tudo não, sair comendo tudo a tortura. Você tem que selecionar o que você come, porque isso vai influenciar no seu corpo. Essa é a mensagem. Outra coisa, seja higiênico, seja aseado. Esse mundo aqui agora tem bactérias, tem ácaros, tem fungos, tem sujeira. Lava as mãos antes de comer. Não era uma simples lei. Deus estava passando uma mensagem de cuidado com o povo. Olha, se cuidem de vocês mesmos. Então, o autocuidado é bíblico, é um tema bíblico, não é algo novo, não é algo inventado pelas ciências ou pelas filosofias deste mundo. Mas isso à luz da Escritura e como de fato deve ser, né? Então, a autoestima tem essa relação direta hoje, né, no mundo de um modo geral, com a autoajuda. Porque a autoajuda é, na verdade, o modo prático de como você exercitar a autoestima, né, de manter a sua autoestima elevada. Então, os livros de autoajuda vão te auxiliar, né,
Auxiliar, vocês entendem o que eu quero dizer com auxiliar, né? Vão lhe auxiliar, prejudicar, justamente de como você fazer isso, né? Nesse processo aí. Então, até aqui, pastor, então a gente deve descartar essa ideia de autoestima? Sim. Um grandiosíssimo sim. Tem um livro do Jay Adams, eu deixo aqui como indicação para os irmãos, um livrinho fininho assim, mas deixa eu falar uma coisa séria a você. Se você não está lendo nada atualmente, além da Bíblia, rapaz, leia um livro. Ler livro é uma coisa magnífica. Gente boa, gente crente. Você sabe que o livro é o seguinte, o livro é você, num dia de domingo, não preparar almoço, sentar na mesa, comer, levantar, nem tirar o prato da mesa e ir embora. É bom, né? O livro é isso, é alguém que estudou, se debruçou, leu muito, e escreveu algo mastigadinho, bonitinho para você ler e se aprofundar naquilo. Então, compre. Tem um livro que o título é Autoestima, do Jay Adams. Conta a história que foi um tanto comum de muita gente começar a comprar o livro. Muitos cristãos começaram a comprar, né? Opa, autoestima, estou precisando aqui elevar a minha autoestima. Aí foram ler, rapaz. Porque a ideia é justamente essa, Jay Adams vai mostrar como essa ideia de autoestima é uma ideia desse mundo psicologizado, humanista, né? Onde o homem é o centro, né? E vai justamente fazer cair por terra essa ideia aí da autoestima. E qual é, irmãos, a doutrina bíblica que faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar? Qual doutrina bíblica faz com que olhemos para nós mesmos como devemos olhar? Trata-se de uma doutrina que faz parte da tradição reformada, da igreja reformada, da qual nós fizemos parte, mas muito pouco pregada nos nossos dias, muito pouco anunciada, que é a doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total vai mostrar e vai dizer que, em primeiro lugar, o homem criado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente já começa com o pé na porta, caminhando muito contra a cultura e o curso deste mundo. Humanista, cientificista, evolucionista, darwinista. Nós fomos feitos de modo pensado, planejado e criado por um Deus. E todas as outras explicações, teorias, são apenas palha. E nós caminhamos, já começamos aqui a analisar quem nós somos, né? Diante dessa pergunta, né? Quem é o homem, né? É uma grande pergunta filosófica que o mundo continua tentando responder, né? Quem é o homem? Quem somos nós, né? Quem somos nós? De onde vemos? Para onde vamos? A Bíblia tem respostas para isso. Quem somos nós? A primeira forma de reconhecer quem somos nós é: somos criaturas de Deus, somos seres criados por Deus. E não apenas isso, somos seres criados à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Em segundo lugar, nós somos seres criados à imagem de Deus. E isso aqui tudo é para responder quem somos nós, certo? É o modo correto de olharmos para nós mesmos. Somos seres também caídos. Nós caímos, pecamos. Uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento e de um país cristianizado como o nosso, a historinha que a gente aprende lá quando criança: Adão e Eva pecaram, desobedeceram, comeram do fruto proibido, e com isso eles não foram expulsos apenas do paraíso. Isso trouxe uma maldição. Para quem? Para quem? A raça humana inteira. Para toda a humanidade, para toda a raça humana. Não apenas para o homem, mas toda a criação. Toda a criação. Toda a criação sofre com isso, né? Sofre as consequências do pecado. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando caímos, isso trouxe uma grande deturpação a essa imagem de Deus refletida em nós,
que continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Mesmo o ímpio, ele continua sendo criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Só que agora é uma imagem deturpada, turva, fosca, manchada pelo pecado. Muito bem, isso trouxe naturalmente uma condenação e uma maldição sobre todos, porque todos pecaram com Adão. Isso está presente aí no texto de Romanos 5, 12 a 21 e também Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão, carecem, são necessitados da glória de Deus. Ou seja, ninguém é bom ou tem mérito algum. Uma das teorias filosóficas do nosso tempo, de filósofos renomados, é a ideia de que o homem é essencialmente bom, mas o meio o corrompe. Você talvez já tenha ouvido a frase de que o homem é fruto do meio. Não, não é não. Não é não. Então é a ideia, né, de que o homem em si ele é bom, ele não é corrupto, ele não é mau, mas conforme o meio o qual ele vive, né, e ele é influenciado por esse meio, ele vai se corrompendo, né? Ele vai sendo contaminado por este mal. Eles acertam ao dizer que de fato o homem é contaminado por um mal, mas é por um mal que um outro homem cometeu, Adão e Eva. É a contaminação de Adão e Eva, foi o pecado de Adão e Eva que corrompe toda a humanidade. Se pudéssemos fazer o seguinte experimento, de pegar duas crianças, um casalzinho, bebês, coloquem eles numa ilha deserta, tipo Lagoa Azul, sabe? Coloquem eles lá. Todo mundo aqui sabe que é Lagoa Azul, né? Muito bem, se eu sei, todo mundo sabe, nem me venham com essa. Aí você coloca eles lá, e aí é o seguinte, eles não têm influência nenhuma, nem da cultura, nem da sociedade, nem da mídia, nem dos amigos, de nada. Certamente, o que iremos ver ao longo dos 60, 70 anos que eles viverem, será um relacionamento perfeito, harmonioso, sem mancha, sem mácula. Nunca haverá nesta relação deste casal isolado ali ódio, raiva, rancor, ira, intriga, depressão, tristeza, angústia. A mulher nunca, jamais vai reclamar do marido, vai dizer que ele não cortou o galho da árvore, não trouxe água de coco. O marido nunca vai acordar para a esposa e dizer, olha, né, nunca, vai ser uma relação perfeita e harmoniosa. Afinal de contas, eles não tiveram influência nenhuma do mal, né? Eles estão ali, não é assim que seria? É pouco provável, né? Rapaz, é pouco provável. Eu acho que esses caras que defendem esses negócios não devem ter tido filho, não. Não devem ter tido filho. Porque às vezes, olha, eu ainda, agora não mais, eu já estou mais crescido, mas quando eles começaram a pecar intencionalmente, né? Rapaz, você fica olhando assim, dizendo, rapaz, como é que pode, né? Como pode? Quem foi que ensinou a esse miserávelzinho pecador a agir assim, né? Quem ensinou, irmãos? Quem ensinou? Quem ensina a criança de meses, você dizer assim, ó, não pode. Aí ela olha para você assim meio desconfiada, aí fica olhando, você dá as costas, ela espera você dar as costas. Vai lá e faz. Engateando ainda. Fazendo cocô e xixi na fralda. E já peca, né? É isso aqui, irmãos. Não tem ninguém bom não, não tem ninguém inocente não. Nós somos falhos, somos pecadores. E esse é o primeiro passo de como olharmos para nós mesmos. O que é que isso tem aqui? Tem a ver com o texto base que nós lemos lá de Filipenses. Porque se Cristo, irmãos, ao vir a esse mundo, se esvaziou a si mesmo, se humilhou, se rebaixou,
Ele que não precisava, porque ele é o único que nasce, é o único que nasceu, é o único que nascerá neste mundo sem pecado, se humilhou, se esvaziou, não andou de salto alto, nunca teve um discurso de autoestima, nunca pediu reconhecimento ou glória ou louvor, nunca exigiu nada de ninguém, muito pelo contrário, se colocou como servo. Esse é o primeiro passo para você olhar para você mesmo. Quem é você? Você é alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que já nasceu pecador e que peca não apenas pela influência de Adão, não, viu? Você peca porque você quer pecar, você peca porque você gosta de pecar. Eu e você pecamos porque nós decidimos pecar. É assim que é. Não existe pecado sem querer. Sem querer você dá uma topada e arranca a cabeça do dedão. Isso aí é sem querer, mas pecado não. Pecado não. Pecado é uma decisão. E infelizmente, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos repetindo o ato de Eva e Adão. Estamos ouvindo a voz da serpente, representada por este mundo, por Satanás, que continua sendo o tentador, mas principalmente, como diz Tiago, pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos pecaminosos. E está tudo muito relacionado, viu, irmãos? Porque me permitam a ilustração com as irmãs. Depois eu vou dar uma com os homens também, para vocês não se sentirem. Quando a mulher está de TPM, tensão pré-menstrual, onde biologicamente falando ela está com os seus hormônios alterados, e ela é extremamente rude, ignorante e mal educada com seu marido, ela está agindo assim porque o seu corpo em uma disfunção hormonal influencia inclusive o seu humor, é verdade? Sim, é verdade. Mas não tem só essa verdade, não. Também é verdade que ela o faz porque ela é pecadora, porque ela é tendente a ser rude, orgulhosa, soberba, arrogante e ignorante. Ela tem a decisão e a opção de exercer domínio próprio, autocontrole e respirar fundo e tomar um banho gelado para acalmar a cabeça e dizer: marido, vamos conversar agora? Não, vamos conversar amanhã, não estou bem. Também é uma decisão. Quando o homem, diante da pressão do trabalho, diante dos problemas que muitas vezes carrega sozinho, chega em casa e estoura com a esposa, não a tratando bem, não cumprindo o seu papel, ele o faz por conta dessas coisas. As coisas influenciam, com certeza, a gente não pode negar isso não, mas ele também tem o autocontrole e a capacidade de separar isso, de exercer domínio próprio, autocontrole, conhecendo a si mesmo. Porque uma outra coisa que tem sido muito natural nos dias atuais, e tudo isso aqui está correlacionado, tá? Autoestima, autoajuda e o modo como nós lidamos com os problemas, é esse mundo também muito influenciado por essa visão psicologizada de tentar, eu já falei isso aqui algumas vezes, colocar no cérebro ou nas emoções a culpa e a responsabilidade de seus atos, como se fosse quase que um ser à parte de nós, que toma conta de nós. Eu não sei quem aqui que tem um filme de ação chamado MIB, e aí tinha uns alienígenas que ele era desse tamanhozinho assim, e ele ficava dentro do cérebro de um cara que na verdade era só um fantoche, né? Mas quem estava controlando era ele ali. Tem gente que acha que é assim que funciona a coisa, sabe? Não, olha, eu agi assim por causa, e aí tenta justificar, sim, com base em suas debilidades, deficiências, ou até doenças, as suas ações, as suas atitudes. Por que tudo isso aqui está relacionado? Porque tudo isso tem sustentação na doutrina bíblica de quem é o homem, de quem somos nós. Nós somos seres depravados, pecaminosos.
Não é só a criança que tem a tendência natural de fazer o mal, nós também. A luta e o esforço nosso deve ser para fazer o bem. Se afastar de pessoas tóxicas é fácil, e todo mundo faz, não precisa ser ensinado não. Faz parte, quase que do nosso instinto de sobrevivência até. Mas amar o nosso próximo, o que inclui todas as pessoas, inclusive as difíceis e as tóxicas, isso deve ser um esforço. Isso é processo de santificação. E não é fácil. Não é fácil. A autoestima, irmãos, vem também, essa ideia da autoestima vem também de encontro, né? A uma falta de reconhecimento de que Deus age de modo diferente na vida de cada um. Na vida de cada um. Então, nós precisamos reconhecer que de fato Deus, a um Deus deu 5 talentos e outro Deus deu 2, não é? Então vai ter coisas que eu realmente serei incapaz de fazer, e eu preciso reconhecer isso. Isso não me torna menor do que o outro que é muito capaz de fazer aquilo. São apenas dons diferentes, características diferentes. Lembra de Paulo dizendo, olha, somos um corpo, mas a mão não pode dizer ao olho, olha, não preciso de você, o pé não pode dizer a cabeça, não preciso de você. Todos nós nessa multiforme diferença que nós temos, não é? Devemos olhar para nós mesmos como a Escritura olha, aquilo que a Escritura diz, né? Muito bem. Então a ideia, essencialmente, é que não há nada de bom em mim que não venha de Jesus. Não há nada de bom em mim que não venha de Cristo, do próprio Cristo. Logo, é por isso que a glória deve ser dele. O reconhecimento deve ser para ele. Por ele e por meio dele são todas as coisas. Aí ele pôs a glória eternamente, amém. Então todas as vezes que a gente quer exigir esse reconhecimento, essa glória, esse louvor, o que na verdade estamos fazendo é dizer, olha, vocês precisam me valorizar mais, porque eu sou especial, eu sou importante, eu devo ser amado, eu devo ser bem-quisto. Ah tá, permita-me abrir um parênteses aqui, preste bem atenção, olha aqui para mim. Isso não é, tudo isso que eu estou dizendo aqui, não me dá o direito de não reconhecer o esforço da minha esposa a fazer uma faxina na casa e fazer um almoço gostoso. Logo, o discurso aqui não é para aquele que deve reconhecer. Sim, irmãos, nós devemos reconhecer, valorizar e agradecer, elogiar, honrar aquelas pessoas que fazem o bem, que trabalham, que se valorizam. Ou melhor, que fazem coisas de valor, né? Que fazem coisas benéficas, certo? Grave isso aí. A gente não deve ser dependente disso. Mas olha só, eu diria, irmãos, que é até um grande equívoco, é até um grande erro, e pode até ser um pecado, se você não lembra o dia que fez um elogio e agradeceu a sua esposa por alguma coisa. Diante da esposa que ela tem sido, do esforço que tem feito. Se você não parou para agradecer, elogiar algo que seu marido fez, que o irmão em Cristo fez, que um funcionário seu fez, que um chefe seu fez nessa relação, né, de senhores e servos, que um filho seu fez. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós, enquanto pais, somos muito, principalmente aqueles que ainda são pais, né, de crianças ou de adolescentes, nós somos muito céleres em corrigir os erros, né? Em repreender os erros. E quando foi que você fez um elogio para o seu filho? Quando foi que você fez deu uma recompensa, né, por algo que fez, né? Percebe isso? Então, isso deve ser feito. Mas isso deve ser feito, e a pessoa que recebe por sua vez, a ideia é que isso deve ser canalizado para Deus e para Cristo, porque tudo vem por meio dele, tudo é ele quem faz. Os talentos, os dons e a capacidade que você tem não vem de você, veio de Deus. As conquistas, os méritos e as vitórias que você tem não veio de você, vem de Cristo. E ele tira isso assim, ó, fácil. Um vírus veio ao mundo para mostrar o quanto nós somos nada. Nada. Um vírusinho que não tem cura.
que no máximo a gente trata os sintomas e toma uma vacina para talvez não morrer, ou morrer, né? Então, irmãos, a doutrina da autoestima, né, da autovalorização, do amor próprio, lança um reconhecimento no indivíduo que na verdade não deveria ser dele, mas deveria ser do Senhor, canalizado para Cristo. É por isso que ela é antibíblica, é por isso que ela é equivocada, né? Olha só, o texto de Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não existe variação nem sombra de mudança. O texto de João diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A autovalorização, irmãos, e o amor próprio é como se o fruto quisesse se gloriar de si mesmo, a parte da árvore a qual ele faz parte. Tem lógica um negócio desse? Não, não tem. Não tem lógica alguma. Quer dizer, tem lógica, uma lógica idólatra. O amor próprio, a ideia de se ame mais, você precisa se amar. Uma instrução, uma dica, né, um ensinamento que você não encontra um texto sequer, um versículo sequer, nem direta nem indiretamente. Porque toda passagem bíblica que fala sobre o amor é sempre para Deus e para o outro, né? Então não há nada nas Escrituras sobre você se amar ou se valorizar. Muito pelo contrário, né? O texto de Mateus, o texto de Marcos, Jesus resumindo os 10 mandamentos, disse: ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E em segundo lugar, ame a quem? Ao próximo, ao outro. Olha só. Só que geralmente, um terceiro mandamento é colocado na boca de Jesus, quando ele sumariza ou resume os 10 mandamentos, né? E esse terceiro mandamento seria o amor a si mesmo. Essa disposição tem se tornado um empecilho para a obediência aos 2 mandamentos, ao resumo da lei, que é: ame a Deus e ame ao seu próximo. Alguns argumentos usados para tal postura são, entre outros, né, como a gente diz aqui: como eu vou me amar, como alguém vai me amar se não me amar primeiro? Como alguém vai me aceitar se eu não me aceito? Eu preciso estar bem comigo. Aí essa é outra coisa que acontece muito: rapaz, eu preciso estar bem comigo mesmo, né, para depois me relacionar com o outro, né, nessa ideia de você se afastar das pessoas, né? O que é uma grande distorção de interpretação dessa ideia do amor, né, e de como nós devemos amar. Então a gente deve trocar, irmãos, a autoestima por auto-humilhação. Por auto-humilhação. E eu volto a dizer, aqui não tem relação com a ideia de você não reconhecer. Olha só aqui. Sabe o indivíduo que pratica a autocomiseração? A autocomiseração ou catastrofismo é o indivíduo que olha para si mesmo assim como o coitadinho, sabe? Todo mundo sofre, mas ele é o que mais sofre. O sofrimento dele é maior do que o sofrimento de qualquer outro. A vida das pessoas é difícil, mas a dele é mais ainda. A casa dele é difícil, mas olha, a casa dos outros, mas a minha casa é pior ainda. As pessoas sofrem com seus filhos, mas o meu sofrimento é muito maior. É pior do que todos, não é? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não valho para nada, eu não sirvo para nada, eu não presto. É uma visão distorcida de si mesmo, porque quando o indivíduo faz isso, dentre outros pecados, ele está cometendo o pecado da falta de contentamento. A falta de contentamento. Quando o indivíduo age dessa forma ou pensa dessa forma, ele está deixando de reconhecer, ele deixa de enxergar que o Senhor é o bom pastor e nada lhe falta. Ele deixa de reconhecer as bênçãos de Deus.
E as bênçãos de Deus, eu gosto sempre de lembrar isso a irmãos que passam por enfermidade, sabe? O que tem para agradecer diante da enfermidade? O que tem para agradecer diante de uma doença incurável? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Você começa agradecendo pela certeza de que você morrer, segundo a Escritura Bíblica, é melhor. Você vai para o céu. Já começa daí, já é uma notícia boa. Se você é crente, já é uma notícia boa. Mas tem outras boas notícias, porque você tem condições de pagar um plano de saúde. Eita, pastor, eu não tenho, mas tem o SUS. Dá uma passeada, uma pesquisada em alguns países aí, para ver como é a saúde pública. E eu sei, eu ando em hospital público, frequentando e visitando, eu sei como é catastrófico o negócio. Mas rapaz, sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior. Imagina uma pessoa em interiorzão do Brasil aí, que o indivíduo adoece, quebra um braço, tem que viajar 2 horas para chegar no hospital mais próximo. Louvado seja Deus. Olha, você pega um Uber, em 5 minutos está aqui no hospital. Glorifica a Deus por isso. Você tem condição de comprar o remédio? Tem condição de comprar o remédio. Louve a Deus por isso aí. Você tem condição de comprar o remédio. Você tem gente que vai lá lhe ajudar, lhe amparar, ora por você, se preocupa com você, lhe ama? Tem. Então glorifica a Deus, agradeça por isso também. É sempre possível, irmãos, encontrar motivos para glorificarmos a Deus, para agradecermos ao Senhor e para valorizarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, não é esse o foco aqui, né? O contrário da autoestima, né? Ou o contrário, essa visão catastrófica de si mesmo. Se esse é o seu caso, a sua visão também está distorcida à luz da Escritura, não é? Porque você de fato é uma serva de Deus, um servo de Deus. Você é filho do rei. Ele é o bom pastor que cuida de você. Você faz parte deste rebanho, não é? Do qual não há acepção de pessoas, né? Deus não ama mais uma ovelha do que ama outra, né? Ele ama de fato todos por igual, não é? Então, é essa a ideia, né, de você ter uma visão mais correta e assertiva de quem você é diante de Deus. E nesse sentido, então, a gente deve voltar para o texto de Filipenses e olharmos para o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Que, apesar de ter se humilhado, apesar de ter se diminuído e se tornado servo, nunca você vai encontrar na Bíblia um texto que você possa dizer: ó, coitadinho aqui, Jesus, estava com a autoestima baixa, não é? Estava aqui praticando autocomiseração. Não, não. Ele nunca se lamentou, ele nunca reclamou, ele nunca chorou. Ele, sabe, não olhava para si mesmo de modo diminuído, mas ele tinha noção de quem ele era, apesar do seu exercício voluntário de auto-humilhação, de entrega. Diferente de Cristo, nós temos a influência do pecado sobre nós. E temos motivos de sobra para olharmos para nós mesmos, como a Escritura pede que olhemos, de modo humilhado. Nós somos falhos, somos maus em si. Todos nós, irmãos, somos potenciais pecadores para cometer todo e qualquer tipo de pecado. Todo e qualquer tipo de pecado, todos nós temos o potencial de fazer isso. Aqueles pecados horrendos e tristes que a gente liga a televisão e vê, todos nós somos capazes de fazer aqui, de sermos esses criminosos. Não somos pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E é assim que devemos olhar para nós mesmos. Mas não apenas isso. Salvos em Cristo, nós somos novas criaturas. E devemos olhar para nós mesmos com o valor que Cristo nos dá. Com o valor que as Escrituras nos dá. Que nos mantém de joelho, que nos mantém prostrados e humilhados. Mas valorizados pelo sangue de Cristo. Pela separação de Cristo. Pelo grande privilégio que temos de fazer parte deste pequeno grupo chamado Igreja de Deus, povo de Deus, rebanho do Senhor. Jesus te salvou, demonstrando com isso o amor de Deus para você. Você de fato é especial e importante para Deus. Contudo, os méritos são de Cristo. É o Senhor quem deve ser estimado, amado e valorizado. Perguntas, observações, choros, lamentações?
Chega em casa, você rasga o seu livro de autoestima, joga fora o seu livro de autoajuda e... Não, estou brincando. Pode doar. Serve não, né? Se não serve para você, serve para o outro, né? Faz peso de porta. Irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe a colocarmos e vivermos isso de fato e de verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Queridos, eu não avisei na hora dos avisos aqui, mas eu lembrei agora. Oremos pela nossa irmã Kita, que permanece internada num estado grave, né? Para que Deus dê recuperação, cure, restaure. A gente crê que Deus pode fazer isso. Orem também pela irmã Tamires. Para quem não está lá no nosso grupo do WhatsApp, a irmã Tamires é uma jovem aqui da igreja, foi recebida agora no final do ano passado, na última recepção do ano, e ela sofreu um aborto da sexta para o sábado, e foi ao hospital, fez curetagem, e está se recuperando. Vamos orar por isso, né? É um luto, é uma perda, para que Deus esteja consolando e confortando. Hoje a gente vai fazer uma visita a ela à tarde, peço que irmãos orem por isso. Bendito seja o nome do Senhor, Deus, que revelou a nós, por meio da Tua palavra, quem nós somos. E dentro disso nós rogamos que o Senhor nos ajude a compreendermos mais, cada vez mais, quem o Senhor é e quem nós somos. Porque com isso, nós iremos também, naturalmente, mortificar o nosso eu, crucificar o nosso eu, de modo que só o Senhor apareça, cresça, receba o louvor, a honra e a glória que é devida ao Teu nome. Rogamos, Deus, que o Senhor retire do nosso coração toda soberba, arrogância, vaidade, amor próprio, autoestima, que possamos olhar para nós mesmos, Deus, como servos, homens falhos, pecadores, carentes da Tua graça, da Tua glória, e entendendo que tudo aquilo que nós fazemos de bom vem do Senhor. Ajude, Deus, também aqueles irmãos que estão no lado oposto disso, olhando para si mesmo como nada, como ninguém, olhando para si mesmo de modo deturpado, distorcido, diminuído. Que o Senhor traga, Deus, ânimo, alegria a esses corações, encorajamento que vem da Tua palavra, que eles possam entender e perceber o valor que o Senhor deu a eles, entregando-se na cruz do Calvário para morrer, para se sacrificar e dar a vida eterna. Dá-nos um dia do Senhor em Tua presença e paz, um dia de descanso. Abençoe a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, vão em paz, um bom dia do Senhor a todos.